Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu querido Paulo Sérgio. Boa noite, Celso. Pois é, é feriado, véspera de feriado, mas aqui não tem descanso não. O programa de hoje está recheado de assunto bacana para você. Tem um jogaço entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, o fim da invencibilidade de 10 jogos do Corinthians, a vitória heróica do Santos em duelo direto com o Grêmio na luta contra o rebaixamento, seleção brasileira nas eliminatórias e todas as notícias do São Paulo, que logo mais encara o Cuiabá na Arena Pantanal para fechar a 25ª rodada do Brasileirão. Então, fique com a gente que voltamos já, logo depois dessas dicas. E nós voltamos já com a enquete do dia. Veja só, qual o principal motivo da queda de rendimento do Palmeiras? Oscilações, ou melhor, uma oscilação normal, limitações do elenco ou falta de repertório tático? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. Participe também mandando vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundos. 994791633. Você pode ganhar aquela caneca maravilhosa do Gazeta Esportiva, que eu já tenho, e ainda ganhar convites para a tradicional festa de San Gennaro na Moca, da Michele Belo. É isso mesmo, tá rolando, hein? Então, vai até o dia 24 de outubro a festa. E aí, diga para mim, meu querido Paulo Sérgio, boa noite mais uma vez. Qual é o problema do Palmeiras? Bom, boa noite, Celso, você de casa também. Ontem nós estivemos no Mesa Redonda, o Kleber, né, o gladiador, e o Kleber viveu muito tempo nos bastidores, viveu muito tempo no vestiário do Palmeiras e ele detectou que está faltando algo no vestiário. No vestiário. No vestiário. Nós vimos aqui, se você não tem o Mesa Redonda de ontem, procura aí. Então, por mais que nós estamos escutando que o Abel tem o vestiário na mão, que o grupo está fechado, alguma coisa está acontecendo por essa queda de rendimento. E você, Chico? Boa noite, Celso. Boa noite, Paulo Sérgio. Grande Paulo Sérgio, prazer fazer o Gazeta Esportiva, o primeiro Gazeta Esportivo que fazemos juntos, né? Obrigado. Te conheço há tanto tempo. Verdade. Vi você nascer pro futebol. Sou seu fã desde criancinha, Paulo. Dizer assim, que você era criancinha, eu já não era, mas você era. Mas da época dos meus pais, né? Na época dos seus pais. Seu pai estava vivo ainda, grande cara, grande sujeito, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que não é só no Palmeiras, mas é em todo clube do futebol brasileiro. Falta repertório tático. Eu sou do tempo que um treinador entrava em campo no 4-4-2, por exemplo, meu caro Celso e Paulo Sérgio, mas de acordo com o decorrer da partida, virava um 4-2-4, virava um 3-4-3. O cara tinha facilidade de manejar com os jogadores, né? Tinha facilidade de mudar a tática no meio da partida. Ou voltar num 5-4-1, por Chico, exemplo. Mas o maior problema hoje, Celso, é o rendimento dos atletas. Não adianta falar repertório tático se o rendimento dos atletas não estão sendo compatíveis àquilo que nós já vimos. No início, são 11 meses de trabalho, títulos importantes como Libertadores, Copa do Brasil, deixaram alguns títulos escapar da mão. Agora, repertório tem. O que não está tendo... Repertório eu acho o repertório dele muito pobre. Muito pobre. O esquema dele é fechar a casinha e contra-atacar de maneira vertical. Quando o Palmeiras tem que ditar o ritmo do jogo, sabe? Quando ele tem que ser ofensivo, quando ele tem que ser criativo, ele não consegue. E aí acho que passa a ser o técnico. Mas nós já vimos que aconteceu isso para ganhar uma Libertadores na Copa do Brasil. Mas ganhou na Bacia das Almas, jogando mal. Não, mas ganhou. Um gol na prorrogação, Eu nunca vi esse Palmeiras ofensivo, esse Palmeiras envolvente. Mas tem atletas para fazer isso. Tem, mas aí que entra o repertório tático que está devendo. Mas quem deixa esse time na mão do São Paulo para você ver o que acontece. Mas os atletas têm que comandar isso também, não é só a culpa do treinador. Eu vou explicar para o telespectador o seguinte. Na cabeça do Paulo Sérgio, como na cabeça de todo jogador diferenciado... O jogador faz a diferença. O jogador faz a diferença. Eu me lembro muito bem que tem reza a lenda, né, que o Zizinho, depois de ter encerrado a carreira, foi dirigir o São Paulo. Aí ele chamou lá um pé de rato e falou assim para ele, não vou falar o nome do jogador porque ele é famoso. Vem aqui, meu filho.
É fácil, você pega a bola na ponta direita, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, dá um chapéu no terceiro e chuta no canto direito do goleiro, porque o goleiro cai mais para o canto esquerdo que para o direito. Aí o cara falou, seu Zizinho, eu não posso fazer isso. Falei assim, por quê? Porque eu não sou o Zizinho, o Zizinho é o senhor. Quer dizer, então, o Paulo Sérgio vale isso. Ele jogou na Alemanha, ele foi pupilo de vários treinadores importantes dentro do futebol nacional, jogou ao lado dos melhores jogadores do mundo, mais caros do mundo. Eu participei de uma Copa do Mundo de 94, que o repertório lá, muitas vezes nós fazíamos, mudava, os jogadores faziam as coisas acontecerem, pô. Mas é a sua geração, Paulinho. De qualquer maneira, a gente vai poder falar mais sobre isso, né? Até, inclusive, quando ele tira o Scarpa, que é o melhor jogador do time. Aí é falta de repertório tático, é o que eu penso, mas a gente vai discutir mais sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Como foram os jogos do final de semana, vamos dar um pulo lá no CCT da Barra Funda, de onde o Alexandre Silvestre chega com as informações desse duelo entre Cuiabá e São Paulo, que acontece logo mais às 8 da noite na Arena Pantanal. Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Para você também, Celso, Chico, Paulo Sérgio, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O jogo é na Arena Pantanal às 8 da noite. 50%, metade da capacidade do estádio liberada ao público, cerca de 20 mil ingressos. Não acredito que sejam consumidos todos os ingressos, mas deveremos ter um bom público hoje à noite para esse confronto do Cuiabá, que é o 12º, contra o São Paulo, que é o 14º, meio de tabela, um pontinho separando os dois que tentam se afastar da perigosa zona do rebaixamento. O técnico Jorginho do Cuiabá contará com o retorno do zagueiro Paulão. Já o Crespo deve manter a base que empatou com o Santos e manter na lateral direita de forma improvisada o Igor Gomes. Um jogo importante desse meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Eu volto já com mais uma pitadinha de tricolor, como diria o nosso saudoso Roberto Avalone, e para contar tudo a respeito desse Verdão que perdeu mais uma, Celso. Verdade, mais uma, Alexandre Silvestre. A gente volta a conversar então no Gazeta Esportiva de hoje, tá bom? E aí, querem falar alguma coisa sobre esse São Paulo que pega o Cuiabá? Eu vou fazer uma pergunta muito fácil. Crespo cai em caso de derrota? Eu creio que não, até porque eu ouvindo algumas entrevistas de alguns dirigentes do São Paulo, o Crespo tem todo o amparo da diretoria. É lógico que os resultados precisam aparecer. E antes de nós estarmos aqui, eu estava conversando com o Jorginho. Eles estavam prontos aí para tomar um lanche lá, para ir para o lanche, mas a equipe do Cuiabá está bem motivada. E o Jorginho vai estar com a gente aí em breve aqui no Mesa Redonda. Que bacana. O Jorginho é um grande cara e está fazendo um belo trabalho lá no Cuiabá. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, Celso. Ele não vai cair, mas deveria cair. O Crespo já mostrou, eu fui o primeiro jornalista a falar isso aqui para a torcida do São Paulo. Primeiro a falar. O Chico cai todo mundo, não, né? Mas não é. Ele não tem, esse não tem repertório mesmo. O negócio dele é 3-5-2 e fim de conversa. Jogue quem quiser. Pode ser o Daniel Alves, quando estava lá no São Paulo, pode ser o Paulo Sérgio, se voltar a jogar, pode ser o Celso Cardoso, ele joga no 3-5-2 e fim, não tem variação, não tem nada. Ele é um treinador, outra coisa, ele não é tático, ele não é estratégico, ele não tem aquele jogo de cintura para tirar um jogador, colocar outro e ganhar o jogo, ele não tem isso. Então, é verdade que ele coloca na lateral direita o Igor Vinícius, o Igor Gomes, que é um meia. O Igor Gomes é um meia. Você pode colocar ele de meia, você pode colocar ele até de volante, até de centroavante, mas na lateral direita, bicho. Lateral direita, não. Ele está sem opção, né? O tão aguardado reencontro do Palmeiras com a torcida no Allianz Parque poderia ter sido muito melhor. É verdade que foi um jogaço contra o Red Bull Bragantino, mas o resultado certamente não agradou os quase 9 mil torcedores presentes. A primeira vez do Abel com a torcida do Palmeiras no Allianz começou com troca de gentilezas. E se essa bola no comecinho tivesse entrado, hein? A história seria outra.
mas o C não joga. Já o Ítalo... Vermelho de raiva, o português levou aquele amarelinho amigo antes de tomar o segundo gol. O Coelho. E o terceiro, do Arthur. Mesmo assim, o Palestra ergueu a cabeça com o pequeno gigante Dudu. No segundo tempo, Veiga de pênalti renovou a esperança verde 2-3. Só que a tal lei do ex chegou chegando, em dose dupla. Arthur de novo, 4-2 Bragantino. A bronca dos 9 mil torcedores presentes e saudosos também pelas clássicas cornetas. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, é que a gente estava dando esses dados ontem no Mesa. Nos últimos 15 jogos, o Palmeiras venceu 3. A campanha no segundo turno do Palmeiras é de time rebaixado, é a pior campanha. Ou seja, com o elenco que tem, que a gente considera entre os 3 melhores do país... Que nós estávamos conversando, né, Celso? Já demonstrou em jogos anteriores que tem uma boa equipe. Claro. Que tem jogadores com qualidade. O Patrick de Paula, vamos dar um exemplo do Patrick de Paula. Nesse último jogo contra o Red Bull, quantos chutes a gol ele deu? Nenhum. E é um jogador que tem qualidade de chegada. E por que não chega? Porque o treinador falou para ele não chegar mais? Não é? Será que não? Então, aí eu já vi o Rony jogando como quinto homem da última linha. Porque é que eu falo para você, repertório tático tem, pode aproveitar um garoto que tem que marcar, porque tem fôlego para isso, e chegar no ataque para fazer a diferença. Então o Palmeiras jogou bem, começou bem. Eu gostei do Palmeiras no começo do jogo. É lógico que a equipe do Red Bull foi bem superior. Depois, o que o Arthur fez foi o homem do jogo. Né? Eu creio que ele ficou até um pouco nervoso de ter saído do Palmeiras e falou, vou fazer 2 hoje. E fez. Celso Cardoso, para mim, depois de analisar o Palmeiras com calma, eu cheguei à conclusão que o grande problema do time do Palmeiras, o Paulo Sérgio e você, por favor, me corrija se eu estiver errado, está exatamente no meio campo. Ele tirou os armadores principais da equipe, que alimentavam o ataque, que tem bons jogadores, bons atacantes. Você conta no mínimo 4 grandes atacantes. O Luiz Adriano é bom jogador, o Rony faz gols, o Dudu voltou agora, tem o Wesley. O William, tem Bigode, Daverson. Nossa, Daverson, tá cheio. Gabriel Veron. Gabriel Veron tem, mas não tem quem os alimente. Por quê? Porque ele tinha descoberto uma dupla de 2 canhotos, né? Que estava dando certo, que era o Veiga e o Scarpa. Ele simplesmente deixou isso de lado. E pior, que você falou, Patrick de Paula não deu um chute a gol, mas ele estava na cabeça da área quando o Arthur pegou aquelas 2 bolas e fez os 2 gols? Não estava. Não, mas ali foi falha dos defensores, que deram espaço para o jogador. Deram espaço, mas cadê o cabeça de área? Se tivesse um Cone parado lá, o Arthur não fazia o gol, que tinha que driblar o Cone. Então faltou, no meu modo de ver, o grande erro do português está sendo lá do Abel Ferreira, está sendo exatamente esse. Ele tirou o armador, que eram 2 armadores excelentes, maravilhosos, estavam dando certo. Olha, né? ali o lance, ó. Olha lá, não tem o Patrick de Paula ali. Ali é jogada individual. É jogada individual. Além da jogada individual do Arthur, os 2 zagueiros tinham que diminuir a marcação. Eu sei, Paulinho, mas veja bem, se tivesse um Cone parado ali, o Arthur não fazia um gol. É o que eu estou dizendo para você. É controvérsia. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu me lembro muito bem, e o Paulinho vai lembrar, é rapidinho, Chile.
O Nelson Batista, o Nelsinho Batista, quando foi campeão em 1990 pelo Corinthians, ele tinha um grande problema. O Ezequiel, ele tinha uma dificuldade enorme de chegar na frente do goleiro e fazer o gol. Faz até gol de fora da área, mas no enfrentamento com o goleiro, ele tinha um problema de fazer gol. Então o que o Nelsinho Batista fez? Enfileirou assim uma porção de cone do meio campo até a grande área e o Ezequiel tinha que driblar cone por cone, chegar na frente e chutar no gol. Olha o treinamento, Eu acho que às vezes falta para o treinador de hoje esse tipo de treinamento. De fundamento. Para dar fundamento ao jogador. Com essa derrota, o Palmeiras vê cada vez mais distante a chance de título no Campeonato Brasileiro. Mas o verde é a cor da esperança. Nem se o vizinho do Abel fosse o Mourinho para dar aquela força, em vez de encher os picuá dele e do time, o Palmeiras teria vida fácil no Campeonato Brasileiro, caindo a cada rodada pelas tabelas, perdendo pontos, acumulando fracassos dentro e fora de casa. Pensar em título é um sonho quase impossível. Pelas contas, dos 42 pontos ainda em disputa, o Verdão precisaria conquistar 41. Para quem está fazendo campanha de zona do rebaixamento no segundo turno, convenhamos, não vai rolar, né? O Galo disparou na ponta. O Flamengo já é o segundo colocado. Além do poder ofensivo da concorrência, a defesa do Porco, de baliza a 0, passou a figurar entre as piores da competição. Contra o Red Bull Bragantino no último sábado, levou 4 gols. Pelo jeito, o negócio agora é manter-se no G4 e preparar a equipa para o jogo do ano, a final da Libertadores, no fim do mês de novembro. Eu tenho que ser realista, não posso estar a vender sonhos. Quando tu vês um Atlético Mineiro fortíssimo, a não facilitar nada, onde tu vês um Flamengo também fortíssimo, e neste momento o Palmeiras não está forte, está a atravessar um mau momento e nós temos que o assumir. Estamos num mau momento. Agora há muito jogo pela frente e temos, como disse, como comecei esta palestra ou esta conferência, temos que nos lembrar que temos um jogo dia 27 e até lá são estes jogos que nos vão preparar para lá. E o Alexandre Silvestre já pulou o muro lá na Barra Funda e chega agora com a repercussão dessa derrota do Palmeiras. O que fazer para reverter essa fase e chegar forte para a decisão da Libertadores contra o Flamengo, meu querido Silvestre? Trabalho na palavra do Abel Ferreira. Aliás, o Palmeiras já treinou no domingo, dia após a derrota para o Bragantino aqui na academia. Hoje pela manhã, novamente uma atividade no CT do Palmeiras. A delegação já está em Salvador para o jogo contra o Bahia amanhã. O momento é muito ruim, como você disse, Celso. O Palmeiras tem a pior campanha do segundo turno. Uma vitória, uma derrota, um empate, fez 8 gols. Tomou 12, é o lanterninha do segundo turno. Se a gente fizer o recorte só do segundo turno, o Palmeiras está segurando a lanterna, mas ainda está no G4 pelo acúmulo de pontos da primeira fase desse Campeonato Brasileiro. A ideia então é permanecer por ali para garantir a vaga para a próxima Libertadores. Vai que perde para o Flamengo, não seria muito, pelo contrário, nenhum absurdo. O Flamengo vive um grande momento. Mas esse momento ruim do Palmeiras, que inclusive acumula 10 derrotas no Allianz Parque na temporada. Isso nunca havia acontecido desde a reinauguração ou inauguração da Arena do Palmeiras, do novo estádio do Palmeiras. Já são 10 derrotas em casa. Além de todo esse problema defensivo, de falta de alternativas, o Dudu atribui o momento
aos jogadores. Quem joga são os caras, são os jogadores, os boleiros. Não adianta colocar tudo na conta do Abel não, né, Dudu? Foi nós, jogadores, que chegamos na situação de não vencer os jogos no Campeonato Brasileiro e é só a gente que vai poder tirar nós dessa situação, né? Então a gente tem que trabalhar mais, treinar mais, entrar mais focado nos jogos no Campeonato Brasileiro para a gente voltar a vencer. A gente ficou feliz, né, da volta, triste pelo resultado, não era o que a gente esperava, mas a gente ficou feliz de ter a volta da torcida, de ter eles do nosso lado, apoiando o tempo todo, o jogo todo, e depois eles vaiaram um pouco, mas estão no direito, eles vão lá, quer ver o Palmeiras bem, quer ver o Palmeiras jogar para vencer. Infelizmente a gente não conseguiu vencer o Bragantino, mas a gente conta aí com o apoio deles até nessa final da temporada. A gente sabe que a gente tem um título a disputar muito importante, mas a gente tem que estar bem, tem que chegar bem no dia 27. Acho que sim, cara, é importante a gente voltar a vencer, né? Tem muitos jogos que a gente não vence no Campeonato Brasileiro. A gente sabe da força do Bahia, jogando lá em Salvador. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente espera que a gente possa estar bem focado amanhã para a gente poder vencer o Bahia. Para o jogo de amanhã, Celso, Chico, Paulo, amigos e amigas, o Abel Ferreira continua com muitos problemas, time bem desfalcado, o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo, aqui na América do Sul, Marcos Rocha, Mike, Zé Rafael, Danilo estão ainda em fase de recuperação, em tese vetados pelo departamento médico. Em compensação, retornam da suspensão automática o Gabriel Menino, que pode jogar pela direita, e o Felipe Melo, xerifão do meio de campo. Muito bem, Silvestre, obrigado pelas informações. Bom, Palmeiras, faltam 40 dias para a final da Libertadores da América. Então, o que vocês estão falando, o grande feito do Abel é ter chegado na Libertadores. Só que 40 dias, muita coisa pode acontecer. Se o Palmeiras continuar nessa toada, aí a questão confiança também vai tudo para água abaixo, Paulo. Não, Celso, eu até entendo essa questão da insatisfação dos torcedores, de alguns jornalistas também com o Abel, mas eu gostei muito da entrevista do Dudu, chamando a responsabilidade para os atletas. Porque realmente falhas estão acontecendo que não podem acontecer. De jogadores profissionais, jogadores experientes, treinam o dia a dia, sabem o que tem que fazer, não pode tomar os gols que tomaram. Agora, também nós não podemos tirar os méritos do Barbieri. Claro. Que jogou muito bem, fez um 4-5-1, propôs o jogo, saiu para o jogo, jogadores também com qualidade técnica, o Arthur, o Coelho, o Ítalo, o Ítalo segurou muito bem os zagueiros lá. Então não podemos tirar o mérito da equipe do Red Bull. E o Palmeiras tende a crescer e os jogadores precisam melhorar. Bom, o Celso, me lembrei aqui do final do Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, um grande treinador, né? Campeão pelo Guarani, campeão brasileiro de 79. Já treinou o Corinthians. Treinou o Corinthians. Ele, falecido já, infelizmente, era um grande treinador, ele tinha uma tese de que um treinador e um time de futebol é como um casamento. Você tem que encaixar para dar certo. Por exemplo, Paulo Sérgio está casado há 40 anos já com a mesma mulher e feliz, né? Graças a Deus. Amém. Eu, por exemplo, casei 3 vezes. Porque só encaixei com a última. Na busca da felicidade, né? Que eu tenho direito. Então, eu acho que o que está acontecendo aí no Palmeiras é um desencaixe. Um desencaixe. Um desencaixe total. Agora, se vai encaixar nesses 40 dias, meu amigo, só Deus sabe. Só Deus sabe. Ó, para você que está sonhando em viajar assim como o Paulo Sérgio, vive viajando, vai para a Alemanha toda hora e tal. Eu vou dar uma dica de onde não tinha perdido um jogo desde a estreia de Juliano. Primeiro dos reforços de peso que chegaram ao clube do Parque São Jorge. Foram 10 jogos de invencibilidade, que chegou ao fim diante do Sport, lá no Pernambuco. A partida na Arena Pernambuco entre Sport e Corinthians já teve recado importante antes mesmo da bola rolar. A equipe de arbitragem fez esse gesto aí, em homenagem ao árbitro Rodrigo Crivelato, que foi agredido apitando um jogo durante a semana e, felizmente, já recebeu alta do hospital.
Dentro de campo, o Timão defendia uma invencibilidade de 10 jogos, mas foi o Leão que dominou o início do jogo. No primeiro lance de perigo, essa troca de passes quase acabou dentro do gol do Cássio. E os donos da casa continuaram martelando. O segundo tempo, nessa troca de passes que caiu nos pés de Paulinho Mocelin, o Leão fez o gol da vitória e acabou com a sequência invicta do Timão. Placar final, Sport 1, Corinthians 0. Hoje não foi um bom jogo e a performance não foi boa de todos, de maneira que eu não acredito em absoluto uma má performance, o Jô jogar por dentro como referência e o Roger aberto pela esquerda de forma alguma. Até porque nós tivemos uma versão também dessa, onde o Roger já fez um gol contra o Palmeiras, um segundo gol, e o Jô naquele momento era a nossa referência como 9. Então essas coisas ocorrem, tem resultados bons, tem performances boas. Hoje ela não foi. Como diz um amigo meu, né, tem dia que de noite é assim mesmo. Corinthians teve um dia infeliz, eu penso assim. Eu não penso assim. Eu penso completamente diferente. Ontem no Mesa Redonda eu tive a oportunidade de externar, aqui eu não vou me estender. Eu só levantei a bola, Chico. Eu lembro você falando. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que falta para o Silvinho uma série de qualidades que ele ainda vai ter que aprender a ter. Isso que ele ficou 10 jogos sem perder, hein? Ficou 10 jogos sem perder, mas ficou 10 jogos sem perder de uma forma muito estranha. Muito estranha. Primeiro ele começou se defendendo, para o Corinthians parar de perder. Aí chegou o Juliano. Pô, mas não tinha elenco, então, Chico. Aí foram chegando. Tinha que jogar dessa forma. Paulinho, ele disse em entrevista que ele está baseado... Dependia de um jogador só, que era o Gustavo Mosquito, no Paulinho, ataque. As jogadas todas do Corinthians eram sempre pelo lado direito. Paulo, meu querido Paulo Sérgio, ele disse numa entrevista, nessa mesma entrevista, que ele se baseia em 3 coisas. Primeiro, ele tem uma garotada que está subindo das equipes de baixo, isso, para as de cima. Os jogadores mais experientes que estão lá, né, que está se referindo ao Cássio, ao Gil, ao Fagner, ao Fábio Santos, e ele tem os que chegaram, que são o nosso querido Quarteto Fantástico. Então ele diz que ele tem que trabalhar com esses 3. Só que ele não está trabalhando com os 3. Ele está tentando trabalhar só com os 4. Ele mesmo se contradiz. Ele não está trabalhando com os 3. Hoje ele está jogando com o GP. Não, ele está jogando com o GP, o único que ele está dando chance. E o João Vitor, porque não tem como. Todos tiveram chances. Não, todos tiveram chance, mas ele não está sabendo usar, Paulo. Ele tem ele teve a capacidade de perceber o que ele podia trabalhar. Isso aí ele percebeu. Agora, ele está trabalhando com esses 3 adequadamente? Não está. Como não, Chico? Não está. Esse último jogo ele tinha que jogar na defesa e sair no ataque. Você acabou de dizer que o Bragantino ganhou do Palmeiras no 5-4-1 ou no 4-5-1. 4-5-1. Então, mas chegando com força. Pois é. Chegando com força. Mas todos ajudando na marcação. A equipe do Corinthians também joga assim, Chico. Se hoje, Chico, tivesse o Silvinho nesse último jogo, tivesse tirado Renato Augusto, tivesse deixado jogadores importantes, todo mundo ia criticar. Como reclamou que não colocou o Renato Augusto. Ele só mesmo reclamou que ele não tinha colocado o quarteto. Então ele fez certíssimo ter jogado com esses jogadores que jogaram muito bem a partida anterior, fez um péssimo jogo, não foi um bom jogo do Corinthians, todo mundo sabe disso. Mas é passivo de erro, sim. Mas essa equipe precisa de uma formação tática. Olha, era simples. Era só não colocar o Jô e colocar o Adson. Acabou. Não estava nada. Vamos falar com o Marcelo Bacégio, que está lá no Parque São Jorge e traz o noticiário corintiano desta segunda-feira. Hora de deixar a derrota para o Sport no passado, viu, Chico? E pensar no Fluminense, adversário de quarta-feira na Neoquímica Arena. Grande noite para você, meu querido Marcelo Bacégio. Muito boa noite, Celso, a todos os amigos do Gazeta Esportiva, aos telespectadores que estão nos acompanhando. A gente fala diretamente da porta do Parque São Jorge, a casa do Corinthians. O Corinthians que se deu mal nessa última rodada, agora figura na 6ª colocação e a palavra de ordem é não sair do G6. Então, por isso, a preparação para o duelo com o Fluminense já começou. Nesta segunda-feira, o William treinou
O William, que desfalcou o Corinthians contra o Sport, né, no último fim de semana, na derrota por 1-0, treinou normalmente, sem restrições, e ele comentou, né, sobre o motivo de ele ter desfalcado a equipe e sobre sua atual situação física. Vamos conferir. Então, estava com desconforto muscular na minha coxa esquerda, na posterior, e fiquei esses dias em tratamento, tentando me recuperar o máximo possível. E hoje pude treinar, fazer um treininho bom ali, preparando já para esse próximo jogo, que é mais um jogo importante para nós em casa e temos que fazer de tudo para conquistar os 3 pontos. Pois é, tá aí o William que deve enfrentar o Fluminense, treinou nesta segunda-feira. Em contrapartida, outros 2 grandes reforços do Corinthians para essa temporada não foram a campo nesta segunda. O Renato Augusto e o Juliano foram preservados pela preparação física por questões de cargas de trabalho, ou seja, a preparação física está tendo todo um cuidado para evitar que esses 2 jogadores se lesionem e possam até perder essa reta final do Campeonato Brasileiro, que é importantíssima para o Corinthians. Mas, apesar da ausência da dupla, tanto o Renato Augusto quanto o Juliano e o William devem jogar contra o Fluminense quarta-feira, às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena. Tá certo, meus amigos? Eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Um grande abraço e bom programa. Outro forte abraço para você, Basete. Obrigado pelas informações do Corinthians. Eu imagino que vai um Corinthians completo contra o Fluminense. Olha, Celso, eu estive fazendo as contas, eu disse ontem no mês, eu vou repetir aqui porque o Corinthians tem que saber. São 7 jogos na Arena, 21 pontos, e 5 jogos fora. Contando aí pela frente Atlético, Mineiro e Flamengo. Que dá 36 no total. Que dá 36 no total. Então, o Corinthians tem 36 pontos para disputar. Ele pode sim chegar, se ganhar tudo, não vai ganhar, vamos supor que ganhe, a 70 e poucos pontos. 71, 72 pontos. Então, ainda dá. Chance matemática tem de sobra até para ser campeão, dependendo de que os outros tropecem. Agora, eu acho que tem que saber levar esse elenco numa boa até se conseguir, pelo menos, vitórias dentro de novo, da Neoquímica Arena. Até no começo da competição, ninguém dava nada pro Corinthians. Meio de tabela era um sonho. Agora, todo mundo quer que o Corinthians seja campeão. Eu também. Para 2022 pode ser. Agora é formação, calma. É preparar o time para isso aí. E o Santos? Num jogo para lá de dramático contra o Grêmio, que valia a fuga, pelo menos momentânea, da zona do rebaixamento, o time do Fábio Carille conseguiu uma vitória heróica no apagar das luzes. Resultado que custou o emprego de salvou o peixe. Agora, a segunda etapa foi feita para mexer com o coração do torcedor que esgotou os ingressos na Vila Belmiro. Primeiro, teve esse lance do Ferreirinha. Depois, de novo ele, quase marca para o Grêmio. Mas no último minuto do jogo, Marinho aproveitou o rebote do escanteio e chutou para Wagner Leonardo completar para o gol. Depois de uma longa checagem no VAR, o placar foi esse mesmo. Santos para lavar a alma 1, Grêmio 0. Ainda deu tempo do Rafinha se desentender com o Gandula e ser expulso de campo, para complicar ainda mais a situação do tricolor na zona do rebaixamento. Daqui a pouquinho a gente repercute o jogo, a vitória do Santos, mas antes vamos falar com o Lucas Mussetti, que chega com as informações do Peixe, que tem outra pedreira pela frente. Essa quarta-feira o Peixe encara só o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Boa noite, Celso. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos mal teve tempo de comemorar essa vitória contra o Grêmio e já pensa no Atlético Mineiro. O técnico Fábio Carille comandou um treino muito leve nesta segunda e vai definir o time na manhã desta terça, logo antes da viagem para Belo Horizonte para enfrentar o líder do Brasileirão
no reencontro com o técnico Cuca. E se já não bastasse a dificuldade normal desta partida, Carille não conta com Carlos Sanches. O uruguaio está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo no finzinho do jogo contra o Grêmio e deve ser substituído por Diego Tardelli, outro jogador experiente de 36 anos, que vem entrando no segundo tempo dos jogos, entrando bem, melhorando o desempenho do Santos e vive a expectativa de jogar pela primeira vez como titular desde que foi contratado. É isso, Celso. Um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Outro abraço para você, querido Mussetti. Olha, o Santos, pelo que produziu em campo, mereceu a vitória diante do Grêmio. E olha que ele já entrou com 3 zagueiros, mas 3 meias que saem para o jogo e 2 atacantes como alas. Não, e outra coisa, foi um jogo muito bom. Agora, o Kahneman bateu, hein? Nossa. O Kahneman bateu. Até na alma. O Marinho apanhou, ele tá fazendo gelo até agora. Nossa senhora, tá dentro do freezer. Tá dentro do freezer. Tá dentro do freezer. Aliás, o Grêmio bateu de maneira Bateu geral. no segundo tempo, então, foi um jogo muito truncado. Bate, né? E a equipe do Santos jogou muito bem. Teve no finalzinho a entrada do Ferreira, deu um trabalho para a equipe do Santos, né? E aquele gol foi um achado ali, mas merecida essa vitória do Santos, sim. Atenção, parabéns ao Carille. Atenção aqui, o seu Milton Neves, que é santista declarado, que não estou dizendo, não estou revelando o time de ninguém, santista declarado. O doutor Tac Cordaz, grande psiquiatra brasileiro, todos santistas. Por causa do Carille, vocês não vão para a segunda divisão. Anote o que eu estou dizendo. A chegada do Carille foi o grande trunfo do Santos para não cair para a segunda divisão. Anotem aí, depois me cobre se eu estiver errado. Bom, a gente sempre faz. Mais 6 jogos movimentaram a 25ª rodada do Brasileirão neste final de semana. Fluminense e Atlético Goianiense não saíram do 0-0. Vamos aos gols das demais partidas. Essa vitória do Internacional surpreendeu. Se falar Flamengo e Atlético vencendo, né, Paulo? E o Inter que começou muito mal, né? Começou muito mal a competição. Estava até preocupante. Agora, destaque o Yuri Alberto. 3 gols. O jogador tem crescido na competição e o Inter também. Então é uma equipe aí que também tem que ter muita atenção. O que vale para o Corinthians vale para o Inter também. Né? Tem ainda 7 jogos para fazer lá na casa dele e 5 fora. Tem que fazer o maior número possível, se ele quiser chegar no G6 ou no G4. Bom, você sabe que já está no ar a votação dos melhores do ano do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Quer saber como participar? É muito fácil. É só acessar o site www.troféumesaredonda.com.br e deixar o seu voto para cada posição. E mais uma vez a Lux Color está com a gente nessa festa maravilhosa, a 18ª edição do Troféu Mesa Redonda, tendo como parceiro Lux Color. A seleção brasileira precisou de 10 jogos para ter o primeiro tropeço nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Vamos conferir como foi o empate sem gols diante da Colômbia em Barranquilha. Depois de 10 partidas nas eliminatórias para a Copa do Catar, a seleção brasileira não venceu. Diante da Colômbia, em Barranquilha, os 2 times desperdiçaram muitas oportunidades e não saíram do 0-0. O destaque positivo ficou por conta de Antony e Rafinha, que fizeram a diferença na etapa final, mas não conseguiram abrir o placar. A Seleção volta a campo nesta quinta-feira para pegar o Uruguai na Amazônia. Meu caro Celso Cardoso, ontem eu fiquei de boca aberta com a atuação do Rafinha e do Antony. Eles entraram faltando 15, 20 minutos e quase que eles ganham o jogo para o Brasil. Então, o Antony, o Ospina, esse Ospina é um bom goleiro, hein? Ele pegou uma bola no ângulo indefensável, praticamente indefensável. Ele conseguiu fazer esse milagre, bola que seria gol do Antony, merecidamente. Mas não tem erro, Chico, são jogadores de beirada. Não adianta você pôr o Gabigol para jogar do lado direito ou do lado esquerdo, pôr o Gabriel de Jesus para jogar do lado esquerdo e do lado direito, não vai ter jogada em linha de fundo. Então tem que aproveitar essa garotada desde o início, para ter um Gabigol dentro da área, para ter um Gabriel Jesus dentro da área, não ficar usando esses jogadores para ficar voltando para marcar.
É verdade. E o Neymar ontem ficou lá só para segurar a zaga adversária, né? Porque jogar que é bom, ele não jogou. O destaque da seleção brasileira no final de semana foi Neymar. Não pelo futebol apresentado, mas pela entrevista exclusiva concedida à DAZN. Dá uma olhada. Bom, quer falar alguma coisinha sobre esse? Eu gostaria de falar sobre essa declaração do Neymar. Até porque, se o Brasil não ganhar essa Copa do Mundo, o Brasil vai para 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, não é isso? Já está, né? Agora 20, né? 20, não, sim. Se não ganhar agora, vai para 24. Isso. Em 90, o Brasil não ganhou, foi muito criticado. Lá estava Romário, Bebeto, Jorginho, Tafarel, Miller. Tinha toda uma galera e eles estavam acima dos 30. Acima dos 30. E eles queriam ganhar a Copa do Mundo para o Brasil. E agora eu ouvi o Neymar falando que com 29 anos vai parar. Eu acho que ele está falando, ele está querendo ouvir um mimozinho, sabe? Fica Neymar. Enfim. Tá pedindo dengo. É isso aí. Ó, deixa eu falar com você, homem, sobre uma novidade que está... São Paulo entra em campo para encarar o Cuiabá, precisando da vitória para não ficar perigosamente perto da zona do rebaixamento. E o que nós queremos saber é o seguinte... Temos uma provável escalação do tricolor para essa partida, querido Alexandre Silvestre? Vamos rabiscar essa escalação juntinho, o Celso Cardoso, o São Paulo do Crespo, que não terá de novo o Arboleda, que está disputando eliminatórias, não tem lateral direito de ofício, está todo mundo machucado, o Orejuela também não será aproveitado mais uma vez, deve ser Igor Gomes mesmo. Então, o 11 do São Paulo que deve entrar em campo contra o Cuiabá na Arena Pantanal com o Thiago Volpi, o Igor Gomes improvisado na direita, Miranda, Léo e o Wellington na lateral esquerda, Luan, Nestor e Luciano jogando um pouquinho mais pelo meio, o Rigoni, o Caleri e o Marquinhos ou o Sara. Com o Sara, uma espécie de 4-4-2. Se jogar o Marquinhos, aí o Marquinhos joga mais aberto pela ponta. E hoje eu tô com pena do meu vizinho, que é o contrário do vizinho do Abel, que é muito chato. O meu é legal pra caramba, mas ele vai ter que ouvir uns gritos a partir das 8 da noite aqui no 21º. Tchau, gente. Tchau, Silvestre. Bom jogo pra você. E agora... Rigoni, Caleri e Luciano? Mas eu acho que ele vai recuar o Luan ali como terceiro zagueiro, viu? Eu desconfio. Jogar dessa forma lá é difícil. Contra uma equipe do Cuiabá, é difícil. Eu acho que ele jogando muito ofensivo. Muito agressivo para um time que está em ascensão, né? E está lutando para não cair. Esses times que estão lutando para não cair, todos eles fazem jogos difíceis. Todos eles. Porque agora é tudo ou nada, né? O São Paulo tem que... A água tá batendo no bumbum, né? Então tem que... Não, o resultado precisa aparecer. Não tem outra opção. E agora agora todos os torcedores voltando para o estádio, nós estamos vendo que os torcedores estão impacientes. Acho que não sei se foi tão período de ficar em casa, que agora tá todo mundo na loucura aí. Então os atletas têm que ter muita atenção e o São Paulo tem time sim para ganhar do Cuiabá. Vamos dar uma olhada na escalação de novo? Você tem o Thiago Volpi, Miranda, Léo, eu imagino que o Luan vai jogar recuado como terceiro zagueiro, o Igor Gomes como um ala, o Wellington do outro, e aí no meio o Rodrigo, o Nestor e o Sara, provavelmente. Aí ele vai deixar o Rigoni e o Caleri lá na frente, viu? Ele pode jogar, conhecendo o Crespo, ele pode jogar com o Rodrigo e o Nestor aqui pelo lado esquerdo. Ou ele pode, eu não sei porque ele não põe o Benítez aí nesse time, porque hoje o Cuiabá vai para cima. É a mesma coisa que o Sport fez com o Corinthians, vai para cima do Corinthians. Então, se ele arma o time para um contra-ataque, bom, ele é capaz de ele ganhar. Se ele entrar com 3 atacantes, aí eu imagino que ele vai de 2 zagueiros mesmo. Mas se ele entrar com o Sara, imagino que ele vai recuar E o São Paulo está com 29 pontos e o Cuiabá com 30. Então é um jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Vamos colocar, tem recados aí pelo WhatsApp para a gente rodar? Então põe aí, vai, para a gente ouvir o que pensa o nosso telespectador. Gazeta Esportiva é oscilação. Tem muita oscilação nesse time do Palmeiras aí. Troca demais. O Abel mexe muito no time. Esse time não vai muito longe. Beleza. Jurandir de Guarulhos. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. O principal motivo da queda de rendimento do Palmeiras é a falta de repertório tático. Um abraço. Thiago Quirino, hein? Vila Albertina, Zona Norte. Boa tarde, amigos do Gazeta Esportiva. Eu acho que é uma oscilação natural
que ocorre em qualquer área da vida, inclusive num clube de futebol. Luciano da Saúde. E aproveitando a deixa, já vamos para o resultado da enquete, né? Qual o principal motivo da queda de rendimento do Palmeiras? E a maioria respondeu que é falta de repertório tático, 61% dos votos. Por hoje é só. Obrigado, Paulo Sérgio, sempre uma honra tê-lo com a gente. Boa noite. Chico Lang, forte abraço, nos vemos amanhã. É isso aí. Na sequência tem Jornal da Gazeta, tá? Então tchau, fique bem informado, até amanhã.